pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga. Bem, Transformers 1. Desculpem. Transformers o início. Porquê? Porquê Transformers o início? Porque não simplesmente Transformers 1, tal como o título em inglês, Transformers 1. Não só porque é o início da história e a origem dos Transformers, mas também porque tem a ver com o tema de união e do poder dos indivíduos quando se juntam como um. Mas não! Em vez disso, vamos dar ao filme o título mais genérico de prequela de sempre. Um dia gostava de pregar uma estalada ao tipo que traduz títulos de filmes para português. Bem, falando do marketing do Transformers 1, os trailers foram uma situação semelhante ao Alien Romulus. Na medida em que os trailers, ou pelo menos o primeiro trailer, foi altamente comprometido devido ao facto de que o filme tinha muitas surpresas que tinham que ser escondidas no trailer. Portanto, grande parte do trailer mostrou a primeira metade do filme, que está longe de ser má, mas é sem dúvida a parte menos boa do filme. Não só porque tem demasiadas piadas ao estilo da Marvel, que não têm assim tanta piada, mas também porque se nota muitas vozes das celebridades que o filme tem. Felizmente o segundo trailer mostrou mais da segunda metade do filme, o que por sua vez mostrou que nem todo o filme era cómico, e que as vozes eram da maneira que eram por uma razão, já que depois iam se desenvolvendo e tornando-se cada vez mais parecidas com as vozes icónicas desses Transformers. Falando agora do próprio filme e das vozes, um bom exemplo dessa transição é o Chris Hemsworth como Orion Pax, aquele que depois se torna no Optimus Prime. Ao início começa por ser alguém que, embora bondoso na mesma, é também bastante convencido e arrojado e está sempre a meter-se em sarilhos. Para além de que tem síndrome de princesa da Disney em que quer explorar o resto do mundo e ser mais do que aquilo para o qual ele está destinado. Mas depois percebe que aquilo que está em jogo vai muito mais além dos seus simples desejos. Ele vai ter que se tornar no líder que não sabia que era capaz de ser, mas que vai precisar de ser. E a sua voz vai se tornando cada vez mais séria e áspera, e portanto mais parecida com a voz icónica do Optimus Prime do Peter Cullen. Em termos da personagem que depois se torna no Megatron, temos o amigo mais sensato e cauteloso do Orion Pax, o D-16. Basicamente o tipo que está sempre a virar para o Orion Pax e a dizer Oh não! Eu sei o que é que tu estás a pensar fazer, é bom que não faças isso, senão eu vou-me chatear a sério. Eu sei que estou sempre a dizer isso, mas desta vez vou mesmo chatear-me a sério. Mas depois a grande reviravolta do filme acontece, e do nada o D-16 quer sangue, quer violência. A mudança dele para a pessoa mais racional do grupo para alguém cego por ódio é um pouco drástica. Não é que ele não tenha razão para ter um desejo de vingança, porque tem, é só que a maneira como isso muda a personalidade dele é um pouco súbita. Felizmente, o Brian Tyree Henry faz um excelente trabalho a representar essas duas facetas do D-16 e acaba por compensar um pouco pela pequena inconsistência entre essas duas facetas. Um ator com que eu estava preocupado era o Keegan-Michael Key como B. Eu gosto do Key, mas ele é daqueles atores que têm sido postos em vários filmes, independentemente de se ele é a escolha certa para o papel. E os trailers pareciam comprovar isso. Felizmente, entre o Wonka e este filme, ele parece estar a ser mais seletivo em relação aos seus papéis. Porque ele até nem é mau como B. Ele começa por ser um pouco hiperativo e irritante, mas isso meio que faz sentido no contexto do filme. Ele depois passa pela sua própria pequena evolução e vai se tornando cada vez mais parecido com o Bumblebee que eu adoro. Sim, o Bumblebee é o meu Transformer preferido. O único dos 4 Transformers principais que eu não tinha uma ideia pré-definida de como devia ser é a Elita One, interpretada pela Scarlett Johansson. Desde que fosse uma personagem interessante, eu ficava satisfeito. E felizmente foi esse o caso. Ela é basicamente uma girl boss que quer ascender na sua carreira nos robôs mineiros, sendo que é muito engraçado o quão frustrada ela fica por o Orion Pax, que é empregado dela, estar sempre a metê-la em sarilhos com os seus superiores. E sendo que é muito irónico que depois da grande reviravolta virar o mundo inteiro dela apenas para baixo, ela procura a liderança do Orion Pax. Esses são os 4 Transformers principais, mas claro, há muitos mais Transformers no filme. Não vou dizer muito sobre o Sentinel Prime, tendo em conta que muita da história dele é surpresa,
Digo só que o Jon Hamm está excelente no papel. O Lawrence Fishburne também faz um bom trabalho como Alpha Trion, ao ser aquele que mostra ao Orion Pax e pessoal o que realmente significa ser um Transformer. E bem, quem decidiu ter o Steve Buscemi como Starscream tem um QI de 200, porque foi uma escolha genial. Falando em bom casting, sabiam que quem faz a voz do Soundwave neste filme e no Bumblebee é o John Bailey, a.k.a. a voz dos Honest Trailers? Para além das personagens, a animação, claro, está fenomenal. Tanto as personagens como o mundo de Cybertron estão deslumbrantes e cheios de detalhe. E o movimento das personagens é um bom equilíbrio entre o movimento mecânico de robôs e o movimento fluido de seres humanos. O filme tem uma quantidade surpreendente de política e crítica social. Diz muito sobre a divisão de classes e a exploração da classe operária. Também diz muito sobre o poder da ignorância para dominar o povo, assim como o poder do povo para se revoltar contra os seus líderes. E o próprio tema de revolução é bastante profundo ao explorar a dicotomia entre revolução pacífica e revolução violenta. Aliás, eu diria que a história deste filme tem muitos paralelos com a Revolução Francesa. Felizmente, estas mensagens e alegorias não distraem da história e das personagens. Bem pelo contrário, servem para enaltecer o conflito e o drama. E nada é mais dramático e trágico do que a lenta degradação da amizade entre o Orion Pax e o D-16. Especialmente depois do quão amigos são no início do filme. É destroçante ver o Orion Pax a tentar em vão dissuadir o D-16 do caminho negro que ele vai percorrendo. Houve certas cenas em que eu até chorei. Tudo isto para não dizer que o filme não tem ação, porque tem, e é incrível. As cenas de ação são bastante complexas e frenéticas, mas ao mesmo tempo dá para perceber o que é que se está a passar. Para além de que este filme tem a vantagem de ter robôs como personagens e portanto não há quaisquer restrições em relação à violência. Há cenas tão violentas que se este filme fosse com seres humanos, seria para mais de 14. Se calhar até para mais de 16. Houve uma cena de ação em particular que me deixou de queixo caído. Este filme fez-me sentir como uma criança outra vez. Evoca tão bem a sensação de chocar figuras de Transformers umas contra as outras. O filme não é perfeito, como eu já mencionei, a mudança do D-16 é um pouco drástica e o filme exagera um pouco com as piadas ao estilo da Marvel, que nem sempre tem assim tanta piada, mas isso só ocorre na primeira metade do filme, sendo que a segunda metade é muito mais séria e felizmente muitas das piadas são melhores no contexto do filme do que eram nos trailers. Em geral, os Transformers 1 relembrou-me porque é que eu era tão fã das séries quando eu era miúdo. Não eram simples publicidades para brinquedos, embora isso fosse uma grande parte. Eu era fã por causa do mundo, do drama, da aventura, das personalidades distintas. E o Transformers 1 é fiel a isso. E portanto, dou ao Transformers 1 4 matrizes de liderança e meia em 5. Transformers, more than meets the eye. Transformers, robots in the skies. Autobots reach the battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Transformers. O filme tem uma quantidade surpreendente de política